Vamos começar nossa aula de matemática e hoje o nosso assunto será arcos de uma circunferência. Vamos prestar bastante atenção, esse é um assunto bem básico, mas que de muita importância, porque dele vai depender o entendimento da arcos de uma circunferência. É o seguinte, nós temos uma circunferência, então nós teremos dois pontos. Dois pontos em cima de uma circunferência, eles determinam o arco de uma circunferência. E esses dois pontos, eles dividem em dois arcos. Nós temos, nesse nosso exemplo, um arco AB com o ponto B pertencente ao arco AB. Nós temos também o arco AB maior, que onde o ponto P' pertence a esse arco, a esse arco de circunferência aqui. Então, vamos nós. Vemos aqui nesse nosso outro exemplo que nós temos uma medida de arco AB e nós temos o ângulo, porque nós temos duas medidas para um arco. Nós temos a medida de seu comprimento, que é a medida linear, e nós temos a medida angular, que é a medida do ângulo, como o próprio nome está dizendo. Então, numa circunferência temos duas medidas, a medida de comprimento e a medida de... O comprimento de um arco. Vamos ver agora que o comprimento de um arco, o que é o comprimento de um arco? É a medida linear desse arco. Se nós pudéssemos pegar esse arco e esticar, cortar aqui e esticá-lo, nós teríamos essa medida. Essa medida do arco, ela é uma medida linear, ela é uma medida métrica, ela em centímetros, em milímetros, em próprio metro, e ela geralmente é a mesma utilizada para o raio. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Estou com uma pequena circunferência improvisada aqui, para vocês já terem a ideia. Eu tenho essa circunferência e vou determinar pelos meus dedos aqui, tentando deixar bem centralizada, o arco. Nós temos um arco entre os dois dedos. Se eu cortar essa circunferência e esticar, nós teremos aqui o comprimento do meu arco. Então, este é o comprimento de um arco. Se nós esticarmos a circunferência inteira, nós teremos o comprimento de uma circunferência. Bom, então, isso daí nós estamos determinando o comprimento de um arco. O comprimento de uma circunferência, normalmente, é um 2πr, você já deve ter visto. Mas vamos lá, continuando o comprimento do nosso arco. Já foi dito aqui, quando a gente mede um arco, a medida utilizada é a mesma medida do raio, é uma medida métrica. Nós trouxemos aqui uma figura para vocês perceberem aqui uma propriedade de que nós temos em relação ao arco. Desenhamos aqui 3 circunferências concêntricas, elas têm o mesmo centro. Então, elas estão com o centro no O. Essa circunferência, nós podemos verificar que nós temos um arco AB na circunferência de raio R1. Nós temos um arco CD na circunferência de raio R2 e nós temos o arco EF na circunferência de raio R3. Dá para perceber claramente que o arco AB é menor do que o arco CD, que por sua vez é menor do que o arco EF. E seu ângulo é o mesmo ângulo com 3 medidas de comprimentos de arco diferente. Isso porque o comprimento de um arco depende do seu raio. E nós sabemos que quanto maior o raio, maior nós temos a circunferência. Então, neste nosso exemplo, trouxemos aqui, dá para a gente perceber claramente que nós temos apenas um ângulo, mas 3 comprimentos distintos de circunferência. Então, agora, nós vamos partir para... Muito bem, agora vamos resolver um exercício.
sobre o comprimento de arcos. Já sabemos que é necessário, né, que o comprimento de um arco, nós sabemos que uma circunferência, ela tem a seguinte fórmula, 2πr, né, onde π é um número irracional. Π é um número irracional que corresponde ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Eu vou dizer aqui, ó, o π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Isso foi estudado há muitos anos atrás pelo Aristóteles e por vários e vários matemáticos. E é um número irracional, ele não tem fim, mas aqui para nós vamos utilizar apenas 3,14. Sabemos também que a circunferência, ela mede 360 graus, né? Então, a circunferência mede 360 graus, então vamos para o nosso exemplo. Calcular o comprimento do arco de circunferência com 5 centímetros de raio. Então, como é que nós vamos fazer? Uma simples regra de 3. 360 corresponde a 2πr. Aqui nós já colocamos que nosso raio é 5, então 2π vezes 5. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 14, 31,4. 360 corresponde a 31,4 centímetros, 60 graus corresponde a x. Montando a nossa regra de 3, temos 360x igual a 31,460. Então, 360x é igual, fazendo essa operaçãozinha, dá 1884 dividido por 360. Então, nós temos que o nosso comprimento de arco é 5,22 centímetros. Agora, nós vamos ver a medida angular de um arco. Sempre que a gente se referir à medida de um arco de circunferência, nós estamos nos referindo à medida angular. Então, nós nem precisamos dizer medida angular de um arco, bastamos dizer a medida de um arco. Aqui, no caso, por quê? Porque a medida do arco é a mesma medida do ângulo, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, COD é a medida do ângulo. Este daqui é o símbolo, quando tem esse circunflexozinho, é o símbolo do ângulo, que o ângulo tem seu vértice no ponto O. Aqui, no caso, nós estamos dizendo que é 45 graus. E nós temos também o nosso arco CD, que o símbolo é esse arcozinho pequenininho em cima das duas letras. Também dizemos que o arco CD mede 45 graus. Então, na nossa medida angular, nós temos, para medir o ângulo de um arco, nós temos duas unidades, que nós temos a unidade de grau e a unidade de radiano. Então, nós vamos agora estudar a medida angular de um arco em graus. Olha só, você imagina a circunferência que foi dividida em 360 partes iguais. 360 pedacinhos, uma pizza que tinha 360 pessoas para dividir. Essa pizza é enorme, viu? Porque senão não deu nada. Esse pedacinho que fica 360 avos é 1 grau. Então, o que é 1 grau? 1 grau é 360 avos de uma circunferência. Foi necessário criar os submúltiplos do grau. Então, se nós pegarmos agora, olhe, 1 minuto e dividirmos em 60 partes iguais, nós teremos aqui, ó, 1 minuto. Um arco, 1 grau, nós dividimos em, eu acho que eu falei errado, desculpem, nós vamos pegar, voltando aqui, nós vamos pegar 1 grau e dividir em 60 partes iguais. Isso daqui chama-se de minuto. Ainda foi necessário fazer outra divisão, precisou-se ainda de uma medida menor para medir-se os ângulos de um arco. Então, pegou-se 1 minuto e dividiu em 60
em 60 partes iguais. Então, nós tivemos o segundo. Então, 1 minuto equivale a 60 segundos, 1 grau equivale a 60 minutos. E se usa a notação do minuto é uma aspa e a notação de segundo são 2 aspas. Eu espero que vocês estejam entendendo e caso vocês não entendam, por favor, perguntem. Agora nós vamos falar da medida angular de um arco em radiano. É a segunda unidade de medida de arco. A medida em radiano, olha só, 1 radiano equivale à medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio. O arco cujo comprimento é igual ao raio. Na hora que foi cortado esse nosso arco, o comprimento dele é igual ao raio. Esta daí é a nossa medida, é a nossa definição de radiano. Então, o que é o radiano? É uma medida de arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Claro que a circunferência que a gente está falando, a correspondente. Então, sigamos a nossa trajetória. E aqui nós temos aqui um exemplo para que vocês percebam. Vejam só, nós temos aqui um arco CD, que dá para perceber que cada pedacinho dele tem 2 comprimentos de raio. Então, esse nosso arco aqui, de CD, uma medida do nosso arco é 2 raios, ou seja, 2 radianos. Aqui nós fizemos praticamente assim, um círculo trigonométrico. Eu ainda não falei sobre o círculo, mas será assunto da nossa próxima aula. E eu fiz só para ter uma noção e ficar mais claro. E vocês, aos poucos, já vão se climatizando, sabendo da referência das relações entre radiano e graus. Por quê? Percebam aqui. Quando nós estamos aqui, ó, se nós tivermos, imagine essa circunferência interior, que ela está completinha. Então, quando nós temos aqui, ó, nós temos o ponto 0. Então, 0 grau e 0 radiano são a mesma coisa. A correspondência é a mesma. Vamos andar no sentido anti-horário. Aliás, minto, no sentido... anti-horário, sim. O sentido anti-horário, nós vamos fazer a nossa volta. Se nós pararmos na metade desse primeiro quadrante, que também será explicado mais calmamente na próxima aula, nós teremos π sobre 4 radiano, que significa 45 graus. Mais na frente, quando nós temos aqui o perpendicular a esse aqui, se nós imaginarmos o eixo X no sentido horizontal, o eixo Y, aqui nós teremos π sobre 2 radiano, que corresponde a 90 graus. Nós caminhamos mais um pouco agora com a nossa linha vermelha e chegamos do outro lado do quadrante. Então, nós temos 135 graus, que corresponde a 3 π radiano. Agora, vamos na nossa linha verde, nós chegamos exatamente na linha horizontal. Aqui chama-se ângulo raso, 180 graus, que equivale a π radiano. Essa relação aqui é muito importante. Continuando o nosso percurso, nós chegamos lá no eixo inferior do Y, nós temos 3 π sobre 2 radiano, que corresponde a 270 graus. E completando a nossa circunferência, que nós não completamos aqui, dá 2 π radiano, que equivale a 360 graus. Certo? Aqui ficou uma relação mais clara, acredito. Nós temos graus, 0, 45, 90, e as suas correspondências. Então, aqui nós temos as medidas do arco em radiano
e em graus para vocês começarem a ter essa noção, porque é uma coisa que vocês vão precisar sempre. E eu vou dizer e digo sempre, qualquer dúvida podem perguntar. Então, vamos agora fazer esse exercício, que é um exemplo. Um arco mede 30 graus. Qual é a medida desse arco em radiano? Então, nós podemos estabelecer uma regra de 3 simples. Olha só, nós sabemos que π radiano mede 180 graus. Então, 30 graus equivale a quantos π radiano? A regra de 3 simples, já fiz aqui direto. X vai ser igual a 30 vezes π radiano dividido por 180. Então, nós temos que o nosso arco de 30 graus corresponde a π sobre 6 radiano. Nós temos outros modos de ver essa nossa medida de arco, que eu gostaria que vocês verificassem e treinassem, porque ela é mais simples e é melhor do que estar fazendo regra de 3. Veja só, numa circunferência, 2π radiano corresponde a 360 graus. Então, se eu dividir 2π radiano por 2, né, eu teria pegando a metade dele, daria π radiano. E a metade de uma circunferência teria 360 dividido por 2, que dá 180. Então, nós já teremos 180 corresponde a π radiano. Agora, nós vamos pegar e vamos dividir de novo por 2. Eu terei π sobre 2 radiano. Eu pego e divido 180 por 2. Então, nós teremos 180 dividido por 2, nós teremos 90 graus. Eu vou dividir π sobre 2 por 2. De novo, nós teremos π sobre 4 radiano. Isso daqui nós correspondemos a 90 dividido por 2. Nós teremos 45 graus. Então, olha só, percebam aqui. Se eu quero 30 graus, eu venho aqui e vejo. 180, ele é divisor de 30. Então, 180 dividido por 30, ele daria 6, né? Então, daria 180, aliás, desculpa aí que eu fiz errado, é 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 dá 30. Então, 30 eu vou fazer π dividido por 6, dá π radiano. Então, dessa forma, vocês têm a relação em radiano e de uma forma mais simples, ok? Agora, nós vamos pegar a medida, ainda vamos calcular a medida angular do radiano. Esse será nosso último exemplo. Esse exemplo é assim, olha só, calcular a medida angular em radiano de uma circunferência. Ora, nós já sabemos que a medida angular de uma circunferência, ela em graus, nós sabemos que ela é 360 graus. Quanto será em radiano? Olha só, nós sabemos que uma circunferência também, ela completa, ela mede 2πr, né? E nós sabemos que um radiano corresponde à medida de um raio. Então, um radiano corresponde a um raio, né? Nós diremos até assim, um radiano está para um raio. Assim como nós temos a nossa medida 2πr, está para quanto? Qual será esse alfa aqui? Qual será esse nosso ângulo? Então, fazendo as contas diretas aqui, o alfa vai ser igual ao que vai ser o nosso ângulo em radiano, vai ser quanto? Vai ser 2πr dividido por r. Logo, a nossa circunferência será 2π radiano, ok? Espero que vocês tenham entendido. Bom, então, para casa, nós estamos passando uns exercícios. Esses exercícios valem 2 pontos, que são os 10, de 1 a 10 da página 12 do nosso livro-texto. Eu estou avisando que na próxima aula eu vou resolver 5 desses exercícios.
E eu quero receber os 10 exercícios na aula seguinte. Nós vamos receber, não na próxima, né, que eu vou resolver, na próxima da próxima, né? Na próxima, logo depois, na seguinte. Porque na próxima aula eu resolverei 5 exercícios, que já é uma ajuda bem significativa, e nós teremos a matéria nova, que já foi falado, que é o ciclo trigonométrico. Então, finalizamos nossa aula e tchau para vocês todos. Deus abençoe e tudo de bom. Até a próxima aula.